Olá, galera, estamos aqui com mais um episódio na Arca e hoje eu tenho aqui uma amiga do coração que eu estou lutando pra vir aqui, ó, faz tempo, tá disputada essa pessoa. Ela é terapeuta, então vai vir muita coisa boa por aí. Se você tem uns probleminha aí, ó, que nem eu, entendeu? Uns negocinhos aí, uns tico-teco pra arrumar, fica aqui, tá? Que ela vai nos ajudar a superar traumas de infância, meu amor. Hoje já vai ser uma sessão pra mim. Já vai ser uma sessão, porque eu sou uma pessoa toda, entendeu? Problemática, que tá num processo de cura. Amém? Glória a Deus. Mas antes de a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria falar com você, meu amado brasileiro que gostaria de fazer uma viagem aí pro exterior, estudar, morar, não sei, qual que é o seu sonho. Quero te falar que a Sharks Intercâmbios pode te ajudar a dar esse passo de fé, ok? Ela ajuda brasileiros, você mesmo que tá aí do outro lado da tela, a realizar seus sonhos de estudar fora, com assessoria completa e gratuita. Eles têm programas de estudo e trabalho na Irlanda, Malta, Espanha e mais cursos em 11 países, ok? E se você tá aqui na Irlanda já, ok? A Sharks Intercâmbios também auxilia na renovação de cursos e no acesso a universidades parceiras com bolsa de estudo. E eu tô lendo porque eu tô grávida, senão eu vou esquecer, entendeu? E é isso, mas foca aí, tá? Foca, não sai daí. Se você tem esse sonho, aqui na descrição do YouTube tem um formulário que você pode preencher, eles vão entrar em contato com você para você saber os seus próximos passos, beleza? Então, não faça sozinho. A Sharks Intercâmbio pode cuidar de tudo pra você. E pra você, amante de chocolate. Você gosta de chocolate, Maria Clara? Eu também gosto de chocolate. Queria gostar menos. Temos a Azevedo Chocolates. A Azevedo Chocolates está localizada aqui em Dublin, se você não sabia. Ela não está no Brasil, sinto muito lhe informar. Ela está aqui em Dublin. Então, se você aí precisa de um bolo docinho pra casamento, aniversário, sei lá, pra que você quiser, entra lá no Instagram deles. Eu vou deixar aqui na descrição. Dá uma olhada no Instagram só pra você ter uma noção. A Maria Clara conhece, né, Maria Clara? Você conhece, né? Gente, assim, ó, uma excelência que eu não vou nem falar, tá bom? Uma coisa linda, assim, de cinema, tá bom? Thaís tá de parabéns. Confeiteira maravilhosa, tá? São amigos do coração, cristãos aqui, ó, do peito. Então, entra lá, faça o seu pedido e é isso. Roda a vinheta. Bom, gente, estamos de volta. E com vocês, Maria Clara Hernandes. Hernandes, não tem o S, como assim, né? Eu fico sempre... Nem H. Eu fico confusa. Porque normalmente seria Hernandes. Só você quis tirar o S. Entendi. Gente, estamos com ela aqui, nossa terapeuta, tá? E pra gente já começar assim, entendeu? Assim, polêmicas. Qual é o assunto que você mais recebe nas suas consultas, assim? É de fato, assim, traumas de infância? O que você vê? Porque acho que todo mundo meio problemático, assim, né? Gente, eu sou uma, tá, querida? A gente sempre tem uma raiz, e a raiz vem lá da infância. Conta aí, como é que é seus desafios aí nas sessões? Então, antes de começar, eu quero falar, né? Eu, como eu te falei, não sou psicóloga, eu sou terapeuta. Eu achava Qual que era a mesma coisa. Né? O psicólogo, ele dá diagnóstico, ele faz testes. O terapeuta, ele faz um acompanhamento, né? Então, a gente trabalha ali com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, e em alguns casos, desenvolvimento também espiritual. Que no caso é o meu caso, porque a terapia que eu aplico é com base cristã. Gosto. Então, esse é um ponto extra. Mas você tira, aí, né? você já faz uma libertação ali na pessoa? Não faço libertação. Ah, gente. Aí a gente trabalha em conjunto, né? Com a irmãzinha do coque. Então, às vezes, eu chamo ele a Juliana. É verdade, gente. Já aconteceu, é verdade. Quando, assim, passa do limite ali da terapia, né? Ela fala, Juliana, tem como você Quando entra muito ali que eu percebo o lado espiritual, aí eu falo, Juliana, vem aqui pra gente poder Verdade, amigo, eu acho que eu deveria receber uma porcentagem do seu salário. Olha só que absurdo. Mas então, a psicóloga, ela faz isso. O psiquiatra também, né? O psiquiatra, ele faz a prescrição de medicação e ele também faz o diagnóstico, né? Então, eu não trato depressão, eu não trato ansiedade. Isso é algo muito importante. Síndromes, nada disso. Então, eu realmente faço um acompanhamento, um processo terapêutico, né? Então, as pessoas chegam pra mim falando, Maria, eu quero muito me desenvolver como pessoa. Eu vejo que eu tô travada nisso, eu travada naquilo. E aí, a gente vai basicamente mapeando quais são as áreas que essa pessoa tá travada. E aí, como tu já estava falando, né, muito disso vem da infância. Então, a gente vai identificando, às vezes, coisas que essa pessoa ouviu quando era criança e que isso foi formando quem ela é, né? Tudo que a gente vai ouvindo vai criando um caminho neural. Então, a gente vai acreditando naquilo porque o nosso cérebro está sendo formado, né, com aquilo. Então, se eu ouço, ou se eu falo para mim mesma, eu sou forte, eu sou corajosa, eu vou crescer, e o meu cérebro, ele vai fazer caminhos, né? É igual quando a gente tá naqueles caminhozinhos que tem um monte de mato e a gente vê o caminhozinho assim que foi capinado, o nosso cérebro faz a mesma coisa. Então, a gente vai percorrer por esse caminho que já foi capinado porque ele já existe, né? Agora, quando
eu já passei por esse processo onde eu ouvi coisas ruins, eu cresci numa família desestruturada, o nosso cérebro tem um caminho que tá ali, mas é um caminho ruim. E aí a gente vai entrar no que a Bíblia fala, que é a renovação da mente, para que a gente possa começar a capinar outro caminho, né? E aí a gente vai deixar crescer todo o caminho de mato ali que tem que crescer no caminho ruim, para que outro caminho seja, né, feito e a gente possa percorrer esse caminho. Nossa. Então, o que eu atendo muito, né, a maioria dos casos que eu atendo, realmente são mulheres que falam, Maria, eu percebo que na minha infância aconteceu um monte de coisa e que eu tô vendo reflexo hoje, né? Ou às vezes pessoas que falam assim, olha, eu tô me sentindo travada hoje como adulta, não lembro da minha infância, não sei o que foi que aconteceu, mas eu quero descobrir. Então, o desenvolvimento pessoal é a minha paixão, né? Eu amo ver uma mulher chegar pra mim na primeira sessão, que ela tá assim, digamos, né, com uma roupa do prefeito, que eu falo, né, com aquele coque assim, e com aquela expressão às vezes de Maria me ajuda, né? Uau. E aí passa algumas sessões, eu já vejo outra mulher, já vejo uma mulher que tá se arrumando, tá se maquiando, que tá se descobrindo. Uau. E o nosso interior, ele vai refletir no exterior, né? A boca fala aquilo, o coração tá cheio. Mas isso não é só de palavras, realmente também é de como a gente se veste, né? A forma como a gente fala da gente. Então, tem até um versículo que fala que assim como pensa a sua alma, é. Então, a alma, né, ela fala da psique, no grego. E aí, quando a gente vai olhar, a Bíblia tá falando que assim como eu penso, assim eu sou. Então, aquilo que eu penso de mim, eu vou ser. E aí, eu encontro pessoas na terapia, pessoas que eu atendo, que estão passando por esse processo de descobrir quem elas são, né? Descobrir a identidade. Aí, a gente trabalha, como eu falei, eu trabalho com base cristã. Então, eu não consigo... E aí, vamos entrar aqui numa coisa também de leis, né? Quase. Mas uma explicação básica. O psicólogo não pode falar sobre religião, né? Se o cliente ou o paciente abordar, o psicólogo pode falar. Mas... até onde eu sei, e das amigas psicólogas que eu tenho, não existe fazer uma oração numa sessão de psicologia. Já na terapia que eu aplico, que é com base cristã, porque eu não sou psicóloga, é um modo livre no Brasil, ou seja, a gente não tem uma federação, a gente não tem uma regulamentação que fala assim, vocês não podem fazer isso. A gente pode fazer isso, no caso, né? Então, eu posso, no meio da sessão, fazer uma oração pela pessoa se eu entender que aquilo ali passou de uma ordem, né, natural, de uma ordem da psique. Então, não é todo caso. Então, eu não tô lá, assim, expulsando demônio em toda a sessão, né? Não é assim. Não é assim. Mas existem momentos, existem sessões, as minhas pacientes que vão ver e vão concordar, que eu tenho que falar assim, vamos fazer uma oração aqui? Uau. No final, às vezes, falar assim, vamos selar realmente tudo isso que foi falado, porque a gente acessa lugares muito profundos, lugares da alma e de feridas da alma. Então, às vezes, eu levo as clientes, as pacientes a um momento de interiorização, que eu chamo, que é de fechar o olho e se imaginar, né, em algum lugar. E aí eu pergunto, qual é esse lugar? Tudo isso vai falar de alguma coisa. Como é a expressão dessa criança? Essa criança que é a pessoa, né? Qual é a expressão que ela tá? Ela tá se sentindo como? E isso vai acessando lugares que são muito íntimos, muito internos. E quando o cérebro tá visualizando isso, nosso cérebro não tem noção do que é verdade e o que é imaginação. Então, o cérebro sente a mesma coisa. Quando eu imagino, quando eu lembro, talvez de um abuso, quando eu lembro de alguma coisa que eu passei, ele vai fazer o mesmo caminho, né? Vai ter os mesmos sentimentos de como se eu realmente estivesse vivendo aquilo naquele momento. Nossa. É por isso também que a pornografia é algo que acaba vendendo muito. Porque o cérebro não tem noção se eu estou vendo uma pornografia, um vídeo, ou se eu tô realmente vivendo aquilo, né? Os hormônios são liberados, são hormônios de algo que está sendo vivido na realidade. Então, a gente acessa lugares muito profundos e que, às vezes, eu entendo que a gente precisa selar realmente com uma oração, sabe? De entregar para Deus aquele momento e selar realmente isso. É, exatamente. O que é ligado na terra é ligado nos céus, né? E não, assim, pra mim, de verdade, terapia, né? Buscar o natural. E buscar Deus ao mesmo momento e ter alguém profissional que faça os dois, meu irmão, aqui, ó. Sim. Porque assim, não sei, assim, acredito que você deve ter vários testemunhos no sentido de, tipo assim, você chegar no momento da sua terapia com alguém que você literalmente recebe, assim, uma ajuda do Espírito Santo, uma revelação do Espírito Santo, de algo que aconteceu, de repente, de algum trauma em algum desses compartimentos da alma, né, que só o Espírito Santo consegue encontrar, enxergar. E acredito, assim, que você pode falar melhor, mas você já teve, assim, alguma experiência, assim, que, tipo,
poxa, isso aqui que eu tô recebendo, isso foi o Espírito Santo, e quando você entregou pra pessoa, conectou, fez sentido pra pessoa. Sim. E como trabalhar junto com o Espírito Santo é muito mais profundo, né? É. E você consegue um resultado no seu tratamento com o seu cliente de uma forma que só com o natural não seria possível, né? Sim, sim. Tenho muito... Eu acho que todas as sessões tem algo que o Espírito Santo me dá um insight. De eu falar assim, gente, acabar a sessão e eu ficar assim, gente, isso aqui foi totalmente... Não fui eu. Foi totalmente o Espírito Santo falando isso aqui e me guiando assim, sabe? E eu também quero deixar claro que isso acontece com o psicólogo, isso acontece com o psiquiatra. Exato. Basta ele ser cristão e sensível ao Espírito Santo, que aonde ele for atuar, ele vai poder ser liderado pelo Espírito Santo. Claro que vai ter ali os seus limites, né? Da ética, do conselho que não permite fazer aquilo, enfim. O professor, né, como tu compartilhou esses dias da tua mãe também, né? Tu falou no GC. Isso. O professor, ele também tem esses limites, né? De não poder fazer certas coisas dentro de sala de aula. Então, toda profissão vai ter o seu limite, né? Mas no meu caso, como terapeuta, tem muitas vezes que a paciente está falando assim várias coisas e eu tô assim, Senhor, me fala aqui, o que o Senhor quer trazer a partir disso, né? Porque eu posso vir aqui fazer um monte de técnica, falar um monte de coisa, mas só o Espírito Santo consegue acessar o passado, o presente e o futuro. É só ele que consegue tocar nessa linha do tempo, que eu posso trazer todas as técnicas, mas eu não vou conseguir acessar aquele lugar. Então, um exemplo, né? Teve uma sessão que me marcou há alguns dias atrás, que a paciente estava falando, porque eu quero muito dirigir, eu quero aprender, eu quero segurar, sabe, no volante, eu quero dirigir. E ela estava falando dirigir o carro físico. E aí eu senti, assim, o Espírito Santo me falando, ela não tá falando só de um carro, ela tá falando da vida dela também. Então, ela quer ter a sensação de dirigir a vida dela, de entrar nesse lugar de eu estou tendo controle daquilo que eu tô fazendo. Uau. E aí eu falei pra ela, faz sentido? Ela falou, Maria, faz muito sentido. Porque eu não tô conseguindo fazer isso, não tô conseguindo fazer aquilo. Então, é como se ela não tivesse controle realmente da vida dela. E aí eu comecei a trazer vários insights, assim, pra ela. E deixando claro que o papel do terapeuta não é trazer respostas, né? Eu gosto de falar isso. O papel do terapeuta é te ajudar a achar as respostas dentro de você. Porque senão, a gente vai olhar pro terapeuta e falar assim, olha, é isso, isso e isso, e sentar e esperar. E o terapeuta não vai te trazer respostas. Se ele for um bom terapeuta, eu digo que ele não vai te trazer respostas. Ele vai te trazer insights. Então, tu vai me contar da tua vida, vai me contar da tua demanda, e eu vou analisar aquilo, ouvir, né, com a minha escuta ativa e tirar daquilo algumas coisas. A minha mentora, né, ela até fala que a gente tá olhando a ilha de fora. Então, eu tô te falando assim, Juliana, aquela ali é a ilha, ela é assim, ela tem uma árvore, eu tô vendo daqui de fora. Porque tu que tá dentro da ilha, tu não vai conseguir ver da mesma forma. Então, quando eu falo pra alguém do meu problema, quando eu falo pra terapeuta daquilo que eu tô passando, ela vai conseguir, do lado de fora, técnico, mas também de simplesmente alguém que tá fora, me falar algo que eu talvez não tô vendo. Uau. E às vezes é simples, mas é só porque eu tô do lado de dentro. Então, existe muitos conflitos de interesse. Existe a minha verdade, que foi aquilo que é o meu lado, que às vezes é uma criança ferida que tá falando dali. Existe muitas outras coisas, muitas camadas, né, que às vezes a gente não consegue ver do lado de dentro, da ilha, mas a terapeuta vai conseguir. Nossa, maravilhoso. Gente, tô aqui, ó. Minha sessão. Eu falei, essa é minha sessão, amiga. Glória a Deus. Não, acho que faz toda a diferença, assim, ter um terapeuta cristão que tem essa liberdade, porque o terapeuta, como você falou, ele tem essa liberdade de trazer algo bíblico, né? Sim. Orar e tudo mais. Os outros já teria que ter um limite ali, poderia, sim, ser usado pelo Espírito, mas com muito cuidado, né? Sim. Pra não mostrar que tá, de fato, lidando com algo do Espírito, vamos colocar assim. Sim. E então, assim, pra vocês que não é terapeuta, eu acho que é melhor vocês virarem terapeuta. Não, eu acho também que é muito interessante falar que as pessoas que vêm até mim, elas já sabem que eu sou cristã. Então, elas já falam, eu estou te procurando porque eu sei que você é cristã. Pra que não achem que eu estou numa sessão e começo a meter goela abaixo ali uma oração ou Bíblia. Até porque isso não é meu trabalho, né? É como se fosse evangelizar alguém numa terapia. Se a pessoa não me fala que ela é cristã, mas ela sabe que eu sou cristã, eu não vou simplesmente falar, olha, aqui é parte da sessão e fazer uma oração. Não, eu não começo a sessão com uma oração, eu não termino com uma oração, né? Então, não tem essa liturgia de um culto, basicamente, ou de um GC, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada sessão é uma sessão. E se a pessoa me fala que ela não é cristã e ela ainda assim quer o meu trabalho, eu preciso também que ela entenda que eu tenho os meus valores. Então, eu nunca vou dizer pra ela aborte, eu nunca vou dizer pra ela se separe, porque eu tenho os meus valores cristãos. Então, é aí que entra os valores cristãos.
cristãos realmente, sabe? E uma coisa também que é muito importante falar sobre a terapia, né, os conceitos da terapia com o cristianismo, né, que às vezes eu tenho alguns amigos psicólogos que falam, mas como que é essa terapia cristã, né, porque a faculdade, ela não vai te ensinar nada disso, ela vai te ensinar a teoria, né, a faculdade de psicologia, mas o curso que eu me formei é o Instituto Fazendo a Diferença, se o pessoal quiser pesquisar, que eles ensinam realmente essa questão da Bíblia, né, com os ensinamentos de Freud. Então, Freud, ele tem uma significância enorme para a psicanálise, ele é o pai da psicanálise, né? E aí a gente consegue olhar para a Bíblia e ver algumas coisas que Freud fala. Então, a Bíblia fala, né? Aquilo que a minha alma pensa, assim ela é. E aí Freud vai dizer, o pensamento é o ensaio da ação. Então, a gente começa a ver que Freud estava falando algo que a Bíblia já estava escrito faz tempo. E aí, quando a gente começa a estudar biologia, filosofia, a gente vai ver que tudo a Bíblia já falava. E a terapia não é diferente. Então, a gente vai ver também, por exemplo, Davi, lá em Salmos, ele vai dizer que o meu coração, eu não lembro agora a expressão que ele usa, mas é como se o meu coração, ele apodreceu, sabe? Ele sentiu algo ruim que me afetou os rins. Então a gente vai ver aí nisso a psicossomatização, porque a gente sentiu algo, ele guardou aquilo e afetou um órgão dele. Uau. E a gente vai ver isso com perdão. Tem gente que não libera perdão, passa Fica doente. anos, fica doente. Nossa. Então a Bíblia, ela já traz tudo isso, né? E quando a gente vai falar da terapia com base cristã, é isso que a gente tá querendo dizer, basicamente. Uau, gente, isso é... Nada foi criado, né, meu amor? Já... Tudo explica Deus. Tudo explica a Deus, mas você tá longe. Mas sabe o que eu acho? Eu lembro que eu fiz terapia por sei lá, uns 6 meses no máximo, antes de eu engravidar. E eu lembro que eu falei, gente, a minha terapeuta precisa ser crente, ela precisa ser muito crente, porque se eu contar as paradas que eu vivo, que eu vivi, que eu sonho, as minhas lutas espirituais, a pessoa vai achar que eu sou louca. Então, assim, eu acho muito importante, assim, tipo, pra você que é cristão, e tem muitas... eu acho assim, pra você que é cristão, na minha opinião, eu acho que você tem que fazer terapia com terapeuta cristão. Porque, assim, vai envolver tua fé. Vai envolver suas dúvidas sobre a palavra, sobre a tua fé, entendeu? E, assim, pra você ter essa liberdade. Mas, uma coisa sobre a minha sessão agora, tá? Dá licença. Eu, quando era mais nova, eu morava numa casa com meu pai. E, assim, essa casa foi aonde eu vi os meus maiores traumas com meu pai. Ok? E, assim, até... quando eu me converti, depois eu me converti com uns 21 anos mais ou menos, eu lembro que quase toda semana eu sonhava com aquela casa e era coisas horríveis que acontecia. E quando eu recebi uma oração de uma pessoa e ela me fez exatamente uma tiazinha do coque simples, ela sem estudo, ela virou pra mim e falou assim, vamos voltar lá na onde você sofreu esses traumas. E, cara, ela fez eu literalmente, assim, fechar meu olho e voltar lá naquela casa. E ela foi me guiando em oração, né? Falando pra me sair desse lugar. E, cara, fiquei anos sem sonhar mais com esse raio dessa casa. Só que ontem, eu sonhei com essa casa. E agora, você falando, eu lembrei. Eu sonhei com essa casa e eu tava meio mal ontem, sabe? Assim, eu sonhei com essa casa. Eu falei, gente... eu acredito, assim, que se hoje eu sonho com isso de novo, é porque o Senhor quer me mostrar alguma coisa, não é mais que nem no passado. Mas, assim, por que isso acontece quando a gente volta lá? Por que é importante voltar na raiz? Por que isso traz tanta cura? Que de fato traz muita cura. Sim. A gente tem algo chamado 3 cérebros, que é um conceito, né? E aí, dentro desses 3 cérebros, a gente tem o reptiliano, que são as nossas coisas básicas, como se fosse o réptil mesmo, né? Então, é algo muito primitivo, que é o nosso sistema ali que ele fala sobre os batimentos, sobre correr, sobre pular, sobre buscar comida. É o básico, né? A gente tem o límbico, que ele fala das emoções, e a gente tem o neocórtex, que é o nosso cérebro que tá ligado realmente com pensamentos. É algo mais... complexo, digamos assim, né? Então, os pensamentos, toda essa questão mais de idealização, construção, tudo isso é o neocórtex. E aí a gente vai pro límbico. O límbico são as emoções. Então, o que acontece aqui? Quando tu tem um trauma, aquilo ali tá congelado. Ele congela no teu sistema límbico, né? E fica guardado lá. E aí, tem até uma expressão para isso, né? Que no caso é um mecanismo de defesa, que é o recalque. Eu tava na ponta da língua e fugiu. É o recalque que chama, ou a repreensão. Então, tu guarda aquilo
E aí vai ficar lá no teu cérebro, né? Lá no teu inconsciente, às vezes. Porque a nossa mente funciona igual um iceberg. Então a gente vê às vezes a pontinha do iceberg, que é o consciente. Quando tu vai olhar pro fundo, o resto do iceberg, ele é o teu inconsciente. Então tem muito para baixo. E aí o que vem para cima, que é o reflexo, é o que tá realmente no teu consciente. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que fala que enquanto refraseando, né, parafraseando, enquanto eu não trago pro consciente o que tá no inconsciente, eu vou viver dizendo que é destino. E basicamente não é o destino, é o meu inconsciente que tá fazendo eu viver as coisas, repetir padrões, e eu só tô dizendo é o destino, mas sou eu que não tô mudando nada, porque o meu inconsciente tá trazendo pra minha vida. Então, o trauma, ele fica congelado às vezes, principalmente quando é relacionado com o pai, com a mãe, existe um fluxo de amor, né, que é pro pai e pra mãe. E às vezes o pai, ele comete um abuso com a criança. Aquele amor é congelado, ele é interrompido. Então, aquele amor não tá mais fluindo, né? A criança, ela nasce com um amor incondicional pelos pais. E ainda que aconteça algo assim brutal, ela vai tentar continuar amando. E aí acontece um trauma, acontece alguma coisa muito forte, aquilo congela. E aí fica guardado lá dentro. A gente precisa acessar a raiz, a gente precisa ir para esse lugar para que esse trauma seja descongelado. Uau. E basicamente, né, tu consiga viver a tua vida, não mais a partir desse trauma, mas vivendo uma nova vida realmente. E aí existe um outro conceito, que é o conceito da criança ferida e a criança livre. A criança ferida é essa criança que às vezes ela foi abusada, por exemplo, né, na infância. Vamos dizer, a Joana foi abusada na infância. Ela hoje em dia cresceu, ela é uma mulher, ela não é mais aquela criança. Mas a criança ferida, abusada, ainda tá lá dentro. Então, às vezes, a criança ferida vai reagir. Às vezes, o marido da Joana vai querer tocar nela. E aí, a criança ferida vai ser despertada. Talvez não me toca. Nossa. Ou aquele toque. Tem uma história muito pesada de um estudo de caso que eu fiz. Que a pessoa tinha uma aversão a botão. E ela não sabia por quê. Botão De roupa. de roupa. Não sabia por quê, e era uma versão assim que ela não conseguia olhar, o botão dava agonia. E sessões depois, foi descoberto que ela sofreu um abuso, onde a pessoa que estava abusando ela usava uma camisa de botão. E ela ficava ali na posição de ser abusada, basicamente, né, olhando pro botão. Então ela criou uma versão ao botão. Gente. Então, a criança ferida dela, de alguma forma, lembrava, mas aquilo ficou congelado, ficou recalcado lá no inconsciente dela. E aí, às vezes, por um toque, por uma coisa que a gente viu, é despertada aquela memória, ela é liberada, igual no Divertidamente. Quando a gente vai ver, né, que as memórias estão lá guardadas, do nada a memória vem. É porque foi liberada. Então, alguma coisa trouxe esse gatilho, né? Existe também casos onde a pessoa foi abusada, ela não lembra, não soube, o cérebro guardou. Às vezes, o cérebro faz isso também para que a gente consiga sobreviver àquilo, então ele apaga, né, ele reprime, fala assim, não vamos, isso aqui é difícil demais pra gente lidar, então vamos só fingir que não aconteceu. E aí um dia, andando no supermercado, a pessoa viu um senhor, que era amigo do pai dela, e ela começou a sentir pânico, ela não conseguia explicar, não conseguia reagir a ele, e aí ela foi, né, aprofundar nisso e descobriu que foi assediada, né, por ele realmente, quando ela era criança. Uau. Então, é por isso que a gente precisa acessar. Não tô dizendo que talvez se você reage a alguma coisa de uma forma diferente é porque você sofreu um abuso que você não lembra. Porque tem gente hoje em dia que às vezes fala, será que eu fui abusada? Porque eu tô reagindo assim e eu não sei. Isso. Será que eu fui abusada? Não. Nem sempre. Mas a importância, né, respondendo a tua pergunta, de acessar esse lugar da raiz é justamente para que a gente possa liberar. É como se fossem veias, né? Então a gente precisa, às vezes, uma veia que está interrompido o fluxo sanguíneo, a gente precisa de substituir para que o fluxo passe, né? E o resto do corpo receba sangue. Então, às vezes, a gente tá com essa falta ali de sangue, né? De suprimento daquilo que precisa ser liberado. Principalmente, como eu falei, do pai e da mãe. A gente precisa liberar esse amor pro pai e pra mãe. Precisa ser liberado. E às vezes ele é congelado por algum motivo. Gente. Amiga, tem mais histórias? Conta mais histórias. Mais testemunhos, assim. Ai, meu Deus. Porque eu acho que quanto mais você vai falando, as pessoas elas vão se identificando, sabe? Eu tô aqui só pensando, tô lembrando de vários traumas que eu tenho. Na verdade, teve um episódio quando eu era mais nova. Eu era criança, assim, uns 8, 9 anos, não sei. Eu não podia dormir no quarto dos meus pais, porque eu tinha muito medo de dormir à noite. Então, eu dormia debaixo da cama. E eu ia escondida pra debaixo da cama. Ah, não, minto, essa é outra história, gente. Volta, rebobina. Ah, não, mas isso seria uma coisa... Mas pera, calma, é muitos traumas, gente, é muitos traumas.
Eu preciso tirar minhas dúvidas agora, porque senão eu vou ter que pagar. Ah! Tá, calma. Quando eu era pequena, meu pai ele era muito bravo. Então, quando ele me deixava de castigo, ele me colocava no quarto por meses. E teve uma época que ele me deixava de castigo sem luz. E meu irmão tinha que trazer a comida na porta. Bem triste, né? Misericórdia. Mas assim, isso foi apagado da minha mente. Quem conta pra mim é minha mãe e meu irmão. Porque meu irmão trazia a comida pra mim. E eu ficava dias ali sem luz. Cara, como isso é possível? Eu fico realmente me perguntando assim, como que a mente apaga, cara? Porque é muito difícil de lidar. Gente, nossa, então minha infância inteira devia ter sido apagada. Não, isso foi algo muito Muito forte, traumático. né? Foi muito traumático. Então, o cérebro, às vezes é engraçado, né? Porque o cérebro, se ele tem uma lacuna, ele vai criar uma história para aquela lacuna, porque ele não consegue lidar com uma falta ali de uma explicação daquilo. Mas, ao mesmo tempo, se foi algo muito traumático, ele fala assim, opa, vamos apagar isso aqui, então senão ela não vai conseguir viver, né? Porque é muito traumático. É claro que existem explicações muito mais teóricas, né, para isso. Mas a didática, né, a forma mais didática de explicar é isso, basicamente. O teu cérebro falou assim, isso é muito difícil de lidar, então a gente vai manter isso aqui. Talvez um dia que tu se sente mais, digamos, madura, que o cérebro quer liberar aquilo, ele vai liberar aquilo. Talvez um dia, se tu passar por um processo terapêutico, um processo de cura e libertação, né, cura interior, tu vai lembrar daquilo e talvez tu tenha essa visualização. Ou talvez essa memória nunca seja liberada. Mas a explicação básica para isso é que o cérebro, ele realmente faz isso. Porque o cérebro, ele é um bichinho primitivo, né? Então, ele quer que tu se mantenha vivo. Ele quer que tu tenha ali um bem-estar, digamos assim, né? E se existe alguma coisa que pode interromper esse bem-estar, alguma coisa que pode tirar esse funcionamento, o cérebro, assim como o nosso corpo, né? O sistema imunitário, ele vai ali, opa, não, calma aqui, vamos fazer alguma coisa para que isso aqui não ataque a gente. Cara, muito bom. Eu tenho uma pergunta. Assim, um exemplo meu, e eu vejo, assim, de muitas mulheres. Até gravei um podcast essa semana passada, falando sobre relacionar Case Certo, né? Inclusive vai assistir Case Certo. Porque, como assim, o primeiro homem da minha vida foi meu pai. E muita rejeição e tudo mais, muitos anos que ele preferiu ficar distante. Então, assim, desde nova, assim, todas as figuras de homem que passou na minha vida, até me converter e tudo mais, foram, assim, homens que rejeitavam, homens mais velhos, que eram fortes, ou, assim, um biotipo completamente diferente do time, pra quem sabe, tipo, magrinha, assim, a loirinha de olho azul. E eu gostava de Vikings, assim, sabe? Tipo, gladiadores. E todos assim, com o mesmo comportamento, sempre com o mesmo comportamento, me tratando da mesma forma, no começo tudo bom, e depois parecia que era a mesma pessoa, só que em uma capa diferente. Tem alguma explicação assim, eu não sei, porque parece que a gente vai atraindo essas pessoas. Sim. Como que a gente vai atraindo? Porque conscientemente eu não quero alguém do mesmo jeito, eu quero alguém diferente, mas quando eu percebia, era o mesmo tipo de cara. Sabe? E eu acho que muitas mulheres passam pela mesma coisa. Elas acabam sempre no mesmo ciclo vicioso. Elas não querem estar nesse ciclo vicioso, mas elas acabam porque parece que elas atraem esse tipo de cara. Você tem uma explicação pra isso, em nome de Jesus? Então, pra isso tem duas coisas, né? Duas explicações. Primeiramente, eu não falei aqui no início, mas eu sou terapeuta de mulheres, né? Especializada em autoestima e relacionamentos. E tudo isso vem aí com a base cristã. E aí, dentro da minha formação, minha primeira formação foi na psicanálise, né? E aí eu fui para especialização de autoestima e relacionamentos. Então, dentro da psicanálise, a gente vai analisar esse contexto realmente familiar. Então, explicar por que a criança, ela tá refletindo nisso hoje, né? Então, vamos lá. Freud fala que existe o complexo de Édipo e o complexo de Electra, que basicamente ali na primeira infância, a criança ela vai fazer um triângulo amoroso, onde tem ela, o pai e a mãe, né? As meninas é o complexo de Electra, no teu caso, então. E aí ela vai olhar pro pai dela, se for a família ideal, ela vai pensar, uau, meu pai é meu herói, meu príncipe, eu quero casar com ele. Essas crianças que geralmente falam, né? Eu quero casar com meu pai. E aí, pra mãe, ela vai olhar por um tempo, vai ter uma rivalidade, porque ela vai pensar, ela quer roubar o meu papai, o meu, né, príncipe. E aí, ela vai ter uma rivalidade com a mãe. Depois, ela vai crescer, o cérebro amadurece, e ela vai começar a colocar as coisas no lugar. Então, ela começa a olhar pro pai, ele é meu príncipe, eu quero achar um homem que seja igual a ele. E a minha mãe é como eu quero me tornar.
é os parâmetros, os primeiros parâmetros que a gente tem na vida são esses, né? Do pai e da mãe. Agora, se a gente tá numa família disfuncional, a criança não tem padrão de homem, pra quem olhar, e não tem o padrão também de mulher pra ela ser, né? E vice-versa para os meninos, não tem um padrão para ele ser como um homem e um padrão de esposa porque ele quer casar. E aí a gente entra nessa explicação, né, onde tem também a sistêmica familiar, e aí eu não quero entrar muito em conceitos para não ficar muito, muito complicado, mas existe basicamente um sistema onde ele quer se perpetuar, que é o nosso sistema da nossa família. E aí a história que a nossa família tem vivido, a história que a nossa família construiu. Então é igual aquelas famílias que a gente vê às vezes que a avó viveu, a mãe viveu, a filha viveu, e aí tá todo mundo vendo a mesma coisa. O sistema, né, ele é como se fosse realmente uma... Sabe aquela... Não sei se tu teve essa aula de biologia, eu tava lembrando desses dias. Aula de biologia que tu pega um garrafão de água, eu tive isso lá em Portugal. Aula de biologia que tu pega um garrafão de água, aí tu bota mato, tu bota um caramujo lá dentro, tu bota um monte de coisa e começa a criar um sistema realmente ali. E aquele sistema, ele vai fazer de tudo pra ele sobreviver. Então, ele não quer morrer. A mesma coisa é esse sistema familiar. Ele vai tentar perpetuar de todas as formas. Seja pela mãe, e aí seja pela mãe da mãe, e depois a filha que vai viver a mesma coisa. Então, essa é uma explicação, né? Que o sistema, ele vai tentar repetir essa história. E aí vem o padrão familiar, né? A outra explicação para isso também, que não são duas explicações, uma complementa a outra, é que é a tua zona de conforto. Ainda que seja um pai que ele não é saudável, foi o que tu aprendeu de padrão de homem. Então, a tua criança interior, ela vai pensar, eu tenho que buscar alguém assim. Nossa. É o homem que eu conheci. Inconscientemente. Inconscientemente. É o, tipo assim, sabe quando a gente configura o computador? Busque tal coisa e eu só quero essa coisa? É como se fosse teu computador. Tua cabeça, ele só vai buscar por aquilo, ainda que seja traumático, ainda que seja ruim, é a tua zona de conforto, é aquilo que tu aprendeu e é como tu foi configurada, tu foi treinada, né? E aí a criança também, o que acontece quando a gente fala de trauma, é que ela vai para dois lados. Ou ela vai falar, eu vou viver ao contrário e eu não quero mesmo viver algo assim. Ou ela diz, eu vou honrar, inconscientemente, né? Eu vou honrar isso. E aí vem uma lealdade a essa história, onde ela acaba vivendo a mesma coisa, né? E ela não consegue se largar daquilo. Porque é muito amor que a criança sente. Então, ela, de uma forma ou de outra, é como se ela quisesse honrar aquilo, né? Seja, eu vou honrar não vivendo aquilo, ou eu vou honrar vivendo exatamente a mesma coisa. Mas a criança ferida, ela tá nesse lugar. É por isso que a gente precisa colocar a criança ferida no lugar dela. E aí, como adultos que reconhecem, que trazem pro consciente tudo isso que a gente tá vivendo, a gente vai dizer, criança ferida, eu te acolho, eu sei que você passou por tudo isso, eu sei que não foi fácil, mas eu, agora no teu caso, né, Juliana, na hora de escolher o homem da minha vida, eu escolho o homem certo. Que foi o que aconteceu. Então, tu se colocou no lugar de adulta, tu conheceu a Deus primeiramente, né? Então, teus conceitos foram mudados, houve uma cura. Tu não teve padrão de pai, mas tu entendeu o teu pai celestial, como que ele te trata, como ele te vê. Logo, o homem que tu merece, o homem que tu tem que buscar. Se não conhecesse a Deus e tu nunca tivesse esse padrão, esse parâmetro, tu ia acabar provavelmente com um homem errado, né? Que era já o que tu tava seguindo ali. Então, é como se a gente fosse configurado para viver a mesma coisa. Até que naquela linhagem vai ter alguém que vai levantar a mão e vai dizer assim, not on my watch, né? Aqui não no meu shift, não no meu tempo. Não aqui. É isso. É isso, é sobre isso. Não na minha vez. Não na minha vez, é essa palavra. Não na minha vez. E aí ela vai buscar mudar, buscar entender, né? Então, entender tudo isso que eu expliquei. E é por isso que a gente faz a terapia, né? E é por isso que você tem que fazer terapia comigo. Gente, com certeza. Porque aí a gente vai mapear tudo isso e entender realmente o que tá acontecendo. Você acha, assim, que você falou alguma coisa que me fez surgir uma antena parabólica aqui. Você acha que a pessoa que não tem base bíblica, ela não conhece Deus, vamos supor, sei lá, um ateu, não conhece a Deus. Você acha que ela consegue chegar nesse lugar de cura também? Que ela não entende o amor de Deus, ela sabe, ela não tem a base bíblica ali, né? Você acha que ela consegue chegar nesse lugar de cura? Talvez não 100%. Eu acho que ela consegue chegar em lugares muito bons. Tá. Se ela tiver valores, né? Se ela tiver um terapeuta... E aí tudo depende do valor da pessoa também, né? Porque quando a gente fala de
cristianismo, a gente tá falando dos valores e princípios morais que regem a sociedade que a gente vive. Exato. Que hoje em dia já tá difícil, né? Então, a gente falar do homem, mulher, mulher, casamento, família, todos esses conceitos do certo e do errado, hoje em dia tá ficando muito diferente. Mas se a gente for olhar para a Bíblia, são os valores que regem a nossa sociedade, né? A gente foi fundado basicamente nisso. Então, talvez ela consiga chegar em lugares muito bons. Sim. Mas eu não acredito que existe uma cura completa. Ela pode se sentir muito bem, mas eu acredito que sem Deus sempre terá um vazio. Sempre terá um vazio. Sempre terá uma falta. Tipo assim, eu tô quase lá, mas ainda não tô. Vai faltar uma peça do quebra-cabeça, né? Falta. Caramba, é verdade. Verdade. O que você ia falar? Você lembrou? Não. Era algo sobre trauma, mas tava aqui na ponta da língua, aí eu viajei. Você teve que superar algum trauma, assim? Teve algo que Sim. no seu tempo... Porque eu acho que quanto mais você vai estudando, né? Você também vai sendo curada, né? Porque às vezes a gente fala com psicoterapeuta, psicólogo, sei lá, profissional, a gente acha que ele nunca teve problemas nenhum. Mas assim, teve algo que você foi curada no processo, que te fez, de repente, até escolher essa profissão? Então, a minha história com o amor pela terapia, né? Pela psicologia, pela psicanálise, por tudo isso, por esse mundo, começou exatamente ali pela minha adolescência. Então, eu sempre fui pra igreja com os meus pais, a gente ia pra uma igreja específica, que tu sabe qual é, não vou falar nomes. Outro testemunho, outro vídeo. E aí, quando eu fiz ali mais ou menos 12 anos, eu comecei a querer desviar, porque eu comecei a querer conhecer o mundo, né? Tipo, tudo aquilo que não pode fazer. Meus pais, graças a Deus, perceberam isso e falaram, vamos mudar de igreja então. Porque nessa igreja que a gente ia, não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha nada. E o meu sonho de adolescente era ir numa igreja que tinha guitarra e bateria. E aí, a gente foi um dia lá, nessa outra igreja, que era Assembleia. E aí, meu primeiro culto, eu já falei assim, uau, eu amo essa igreja, eu quero ficar aqui pra sempre. E os meus pais começaram a ir justamente pra me acompanhar, né? Porque eles entenderam, a gente já sabe o que é certo ou errado, mas ela tá ainda no processo de aprender. E aí, eu sempre fui aquela amiga que gostava de ouvir, que gostava de aconselhar. Sempre fui a mais, talvez, cabeça, né? Talvez pela questão do cristianismo também, né? De ser cristã. Ela é nerd, gente. Ela é nerd. E aí, foi passando o tempo, né? Fui cometendo ali os meus erros de querer sair, de dar beijo de menininho, sem compromisso, né? Que foi o meu tempo de erro, realmente, né? E aí, chegou um momento onde eu comecei realmente a passar pelo processo de metanoia, porque eu tava só indo pra igreja. E aí, tipo assim, tava indo no culto, mas aí, tipo assim, no sábado eu ia numa festinha, numa resenha, né? Que chamava lá em Belém, uma social. E aí, eu tava experimentando uma bebida. Eu queria ficar com aquele menino. E aí, beijava o menino, sabe? Só que sempre batia um vazio. E aí, foi que eu comecei realmente a passar por esse processo de libertação, né? De conhecer a Deus, principalmente. Porque era o Deus dos meus pais. Não era o meu Deus. Então, quando eu cheguei por esse momento de chegar nesse vazio, realmente, porque tudo isso que eu fiz é pra onde leva a gente, né? Esse vazio. Eu pensei, meu Deus, eu preciso de Deus. E aí eu tive meu encontro, né? Que é claro que não precisa ser assim com todo mundo, quero deixar isso bem claro pros adolescentes, né? Você não precisa passar por tudo isso. Então, escute bem a nossa história e faça diferente, né? Mas eu cheguei nesse momento de falar assim, preciso de Deus, eu preciso de uma vida nova, porque eu tava me sentindo muito suja. E aí eu vou me batizar. Me batizei, ali tinha mais ou menos 15 anos. E aí, a partir daí, eu comecei a querer muito mais de Deus. Aí, aquela igreja que eu tava já não começou a ser o suficiente pra mim. Porque as pessoas que estavam naquela igreja comigo também me levavam pra esses lugares, né? Então, eram companhias também que não acrescentavam mais de Deus em mim. E aí, depois que eu me batizei, eu falei, quero mais de Deus. E aí, fui pro Bola de Neve. Não sei se pode falar o nome de igreja assim. Pode. Fui pro Bola de Neve. E aí, lá, eu, tipo assim, encontrei a minha tribo. Foi, assim, um dos anos mais perfeitos da minha vida. O pessoal era louco por Jesus, sabe? Na mesma quantidade que se dava pro mundo, se entregava pra Jesus também. E aí foi um momento, assim, de muita liberdade no espírito, sabe? De tal culto, assim, a gente começar a dançar e ver anjo, coisas assim. Então,
A partir daí eu comecei a ficar mais cabeça ainda, porque antes eu era tipo assim, a amiguinha responsável. Mas a partir daí eu comecei a fazer stories no Instagram, onde eu realmente falava, né, sobre a esperança através da Bíblia, sobre a esperança através de Jesus, sobre depressão, as coisas assim. Então eu sempre tive esse lado de falar sobre essas coisas, querer falar sobre isso, sobre essa esperança, né? Eu acho que essa é a palavra que define. Mas eu não tinha a técnica, né? Eu não tinha a teoria. E aí eu queria ser cirurgiã, porque eu via Grey's Anatomy. Então, falava, eu quero ser cirurgiã. Aí eu fui ver um parto, uma cesárea, amava Sério? sangue, tripa e tudo, Meu amava. Deus, socorro. E aí fui lá ver a cesárea com uma amiga da minha mãe, que era obstetra. Aí eu falei assim, isso eu quero pra minha vida, eu quero ser médica, quero estar no centro cirúrgico, beleza. Mudamos pra Portugal quando eu tinha 16 anos, né? E aí comecei lá a escola, então foi muito difícil pra mim, porque com a minha base do Brasil, né, keep up com tudo que Portugal trazia da realidade, né, do ensino, foi muito difícil. E aí eu caí na real de que eu não ia conseguir a média que eu precisava fazer medicina, porque a matemática pra mim tava sendo muito difícil. E aí a professora falou, por que você não vai pro curso técnico? E aí eu fiquei assim, ai, que preconceito que eu tinha o curso técnico, eu não queria, porque técnico, sabe, tipo, parece que é mais embaixo. Aí acabou que fui parar no curso técnico, questão de repetir de ano. E aí fui pro curso técnico de enfermagem. Aí eu falei, beleza, talvez eu não consiga ser médica, mas eu posso ser enfermeira. Então, se eu for técnico de enfermagem, eu já começo ali na faculdade de enfermagem, em Portugal, pelo menos, com um pouquinho mais à frente, né? Porque eu já vou ter alguns conhecimentos. E aí, quando começou o estágio, dentro do técnico de enfermagem, que eu fui pro hospital, fui pro lar de idosos e comecei a ver as enfermeiras trabalhando, eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Elas não conseguem tempo pra ir pra igreja, gente? Claro que deve ter enfermeira que tá vindo aí, né, que consegue ir pra igreja, ter sua vida, mas eu naquela época eu pensei isso. Não é a vida que eu quero pra mim. Além disso, eu ia cuidar do paciente e eu queria sentar do lado deles pra ouvir, assim, falar como foi essa história, como você conheceu sua esposa, sempre querendo ouvir, né? E aí, eu tava lá ouvindo a história deles e aí chegava já alguém, vamos, tem mais uns 59 pacientes pra gente dar banho, pra gente dar comida, pra gente fazer sei lá o quê. E aí eu não conseguia, né, terminar de ouvir, a pessoa recebia alta e eu ficava com aquele tipo assim, nossa, é uma série que não foi terminada, basicamente, né? E aí, fui começando a entender esse lado que eu gostava da psicologia, que eu gostava do estudo da mente. Só que eu tinha muito preconceito com a psicologia também. Porque eu pensava que psicólogo não ganhava dinheiro e eu queria ter uma vida financeira boa, estável, nananã. E aí Deus foi trabalhando isso em mim. De que realmente eu tinha que ir para onde ele estava me guiando e que o meu sustento, né? O que me sustentava não era necessariamente o que eu fazia, mas era ele, né? Que iria trazer a provisão através daquilo que eu fizesse, né? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, entendi isso, falei, amém, então eu vou fazer psicologia. Aí eu pensei, né, vou pra faculdade, só que eu não queria ir pra faculdade, sabe? Eu não queria ficar 5 anos ali ouvindo talvez a mesma coisa e talvez sair de lá ainda sem entender muito, porque era o que eu via, né, das pessoas que iam pra fazer psicologia. Aí passaram alguns anos, continuei ali estudando, né, alguma coisa ou outra, não tinha terminado o ensino médio ainda, mas aí depois de um tempo eu conheci uma pastora que tinha feito esse curso de psicanálise que eu fiz com base cristã. Uau. Que pra mim foi a resolução de tudo, porque era base cristã. Então eu não ia ficar ouvindo linguiça ali, enchendo linguiça, né? De coisas que eram contra a minha fé também, né? Então não ia perder tempo. Essa era a sensação que eu não queria ter, que eu tô perdendo tempo. E aí me formei no curso de psicanálise, né? E me perdi na tua pergunta. Qual foi a primeira pergunta que tu fez? Pra eu começar a falar disso. Se eu tive você algum teve trauma. Tá. E aí, tudo isso, né? A criança que eu fui era uma criança que era a melhor amiga da mãe. Então, a minha mãe, ela me colocava nesse lugar, né? De você é minha melhor amiga e eu compartilho as coisas com você. O que, por um lado, é muito legal quando a gente quer que o filho se sinta à vontade com a gente. Mas eu não indico. Porque a gente pode ser um pai que é super aberto, uma mãe que é super aberta para ouvir do filho. Mas não necessariamente a gente precisa falar, você é minha melhor amiga, colocando um peso emocional de que... E eu tô falando isso hoje porque minha mãe já entende tudo isso, né? Já somos todos resolvidos. Mas... não é um lugar onde a criança ela sabe lidar com esse peso de realmente uma dependência emocional, de você é minha amiga, e se você for embora daqui eu não sei o que eu vou fazer. Acabou nossa amizade, Vou ficar sozinha, né? Então, foi um processo, assim, de uma vida toda eu ouvindo isso da minha mãe. E eu ficava assim, eu sou a melhor amiga da minha mãe. Então, o que aconteceu, hoje eu entendo, né, é que eu olhava pra minha mãe, tipo assim, não, ela é minha amiga. E aí eu acabei me colocando, né, como a mãe da minha mãe. Então, eu peguei ela pra mim,
falei assim, eu vou cuidar dela. E aí, quando meu pai, né, na época, meu pai hoje em dia é muito diferente disso, mas na época ele era mais grosso, era mais bruto, mais estressado. Então, na época, quando ele brigava com a minha mãe, acontecia alguma coisa, eu já queria proteger ela, né? Porque ela era minha filha, digamos assim, né? Na minha cabeça. E aí, esse foi o meu... Não é o trauma específico, assim, sabe? Mas eu acho que Que você precisou lidar mais o que eu precisei lidar, exatamente. Porque aí eu não via meu pai como pai, eu via ele como talvez um inimigo, né? E aí eu via minha mãe como minha amiga, minha filha, né? Então isso, naquela explicação do triângulo amoroso que eu falei, bagunça tudo. Nossa. Porque aí eu não tive parâmetro, digamos assim, de homem. Mas ao mesmo tempo eu tive. Porque quando eu quis procurar, né, por um homem, querendo ou não, né, a criança, ela vai procurar por aquilo que ela viu. Então, ao mesmo tempo, em relação à mãe, né, eu fui crescendo achando que mulher não tinha voz. E que para eu ter voz, eu precisaria ser igual a um homem. Eu precisaria ser bruta, eu precisaria ser grossa, falar igual a um homem. Então eu odiava Rosa, não gostava de ter amizade feminina, não tinha amigas. Eu só andava com menino, eu gostava de brincar de polícia ladrão, bater em menino e ficar bem assim, sabe? Não cheguei a me vestir como menino porque meu pai não deixou. E graças a Deus a ele por isso, né? Mas eu gostava de abarreta e falava umas expressões bem feias, assim, de menino. Porque eu queria me sentir menino. Me sentir com autoridade, né? Anos depois, Deus veio me tratando e me falando que não é por esse lugar que a gente consegue autoridade, né? Então, hoje eu sou muito curada nessa área da feminilidade, mas isso é um ponto que a gente precisa ter muito cuidado como mulher, porque a gente facilmente entra nesse lugar de energia masculina. Nossa, e a gente começa a ser a fazedora, né? Eu preciso fazer, porque se eu não fizer, meu pai não fez por mim, então se eu não fizer, não vai ter quem faça. E aí o nosso marido facilmente entra num lugar que a minha mentora chama de leitinho. Então é aquele cara que ele é um banana. Ele não faz nada, porque a mulher também não deixa. Então, ela é a tirana, né, que é como a gente chama, que ela faz tudo, ela é a rainha, ela manda em tudo, ela sabe tudo, ela não tem uma conta que deixa de ser paga porque ela cuida de tudo. Misericórdia. Mas, o homem tá lá, tipo assim, não tem o que ele fazer, tá sentado. Você, assim, pra gente ir quase finalizando, nossa amiga, é muito bom conversar com você. Vamos ter mais conversas assim, tudo bom? Acho que a gente nunca parou assim pra ter uma conversa cabeça, assim, que normalmente é... Verdade, a gente só fala... Não, a gente fala muita coisa muito espiritual. Muito espiritual, a gente gosta. A gente tem essa carinha aqui, minha querida, é fogo. Fogo. Mas, amiga, você acha que, vamos supor assim, que uma menina, vamos colocar mulher, vai, não sei se homem também no caso, mas assim, é uma menina que ela se masculiniza muito a essência dela. Você acha que a menina que também começa a ter crise de identidade e começa de fato a se vestir como homem, e até começar a ter interesse por outras mulheres, assim, você acha que vem desse lugar também de uma paternidade né, bagunçada? Olha, eu não vou dizer que sempre será por isso, porque pode ter outros motivos, né? Mas assim, vou te dizer que 90% do que eu já atendi, do que eu já vi, do que eu já ouvi, foram meninas que sofreram abuso. E aí, por conta disso, ela começou a se odiar, digamos assim, né? Nossa. Então, se eu me odeio, né? Eu me culpo por aquilo que aconteceu, então eu vou me odiar. Eu jogo a culpa em cima de mim. E aí eu vou para um lado de obesidade. Uau. Onde eu começo a, talvez, né, me tornar aquilo que eu não queria ser, porque, digamos assim, no conceito do mundo, né, o que é bonito? É aquela menina magrinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, se eu vou pro oposto do que o mundo coloca como padrão, ninguém vai me olhar. Eu não vou ser desejada. É como se inconscientemente a pessoa quisesse destruir a sua própria imagem. E o abusador não vai olhar pra ela também. Uau. Então, ela quer extinguir o abusador. E aí, existe esse lado. E existe o outro lado também, que tem algumas que vão, que é o lado da masculinização. Então, o homem não vai olhar pra uma mulher que parece um homem. Logo, o abusador não vai me olhar se eu parecer um homem. Ele vai olhar pra alguém que é o quê? Mais feminina. É o que o homem geralmente deseja. Então, muitos dos casos, e que eu já ouvi, tipo, de experiência própria mesmo, de ouvir o meu tio me tocava quando eu era criança, nunca pude falar pro meu pai, porque era o melhor amigo do meu pai, ou era o irmão do meu pai. E aí, a pessoa, quando tu olha, hoje, não é paciente minha, foi um caso que eu ouvi, né, que eu digo, não foi assim, tipo, uma história que eu ouvi, foi algo que eu presenciei, né? Então, a pessoa se vestia igual um menino. E até hoje, né, assim, a pessoa é assim, né,
é um menino, basicamente, né? Se colocou nesse lugar. Então, por conta disso, sabe? De um abuso. Então, o abuso, ele literalmente acaba com tudo. Na mente da criança, principalmente. Então, muitos dos casos, sim, respondendo a sua pergunta, né? Quando a pessoa sofre um abuso, a gente precisa... O ideal, né, seria que a gente intervisse logo. Sim. Principalmente se for uma criança. Porque a gente tem a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a possibilidade do nosso cérebro estar mudando. Então, até ali dos 7 aos 14 anos, mais ou menos, o nosso cérebro, ele é... Na verdade, desde criança até ali os 14 anos, mais ou menos, ele é muito... Moldável. É moldável, exatamente. Ele não é elástico, mas ele faz essa plasticidade. Até os 25, ele também é muito. A partir dos 25, ali o pessoal que já tem 40, já começa a ter mais dificuldade para poder aprender alguma nova língua, para poder viver novas coisas, porque o cérebro, ele tá mais... Enrijecido. Enrijecido, essa é a palavra. Tá me ajudando com as Nossa, palavras, tudo obrigada. bom. Podia ser terapeuta, né? Muito bem. Tudo bom. E aí, então, quando a pessoa ela tem essa intervenção logo que ela é criança, logo após um abuso, ou até mesmo nem precisa ser criança, mas descobriu ali um transtorno de ansiedade, né? Descobriu alguma coisa. O cérebro, ele tá muito novo naquilo, então ele tá muito ingênuo naquilo, ele não sabe ainda exatamente como aquilo funciona, né? Então, quanto mais ingênuo, quanto mais recente, mais fácil aquele caminho de mato que eu falei, né? Ele é mais fácil de lidar. Mais fácil a gente consegue reverter. É claro que ainda assim vai ter uma cicatriz, ainda assim a pessoa vai ter talvez coisas que vão ficar, né? Que a gente não consegue dizer o que exatamente. Mas é muito mais fácil de lidar. E como eu falei, não quero dizer que todo mundo que se veste igual mulher, que é muito masculina, é por causa disso. Não é uma receita de bolo. Sim. Mas tem muitas coisas que tem muitas explicações. Sim, sempre tem uma raiz, né? Beleza, a gente tá indo pro final, infelizmente, amiga. Mas eu queria deixar aberto pra você trazer mais alguma coisa, de repente, que você tá no seu coração, que o Espírito Santo tem ministrado, alguma coisa que você acha importante as pessoas de casa ouvir. Tem algo específico? Sim, eu queria falar que se você tem... Eu falo pra ti ou pra cá? Se for um recado pra pessoa, pode ficar à vontade. Pode virar pra cá, então. Então, eu queria falar que se você tem entendido que você precisa realmente romper com padrões familiares, que você precisa ter identificado já coisas, né, que você quer mudar na sua vida, que às vezes você olha e fala, eu não sei porque eu me comparo tanto, eu não sei porque eu só escolho o homem errado, parece que tem o dedo podre, e não consegue explicar realmente coisas que você tem visto hoje na sua vida adulta. Eu quero te convidar a esse lugar realmente de se acolher, de se entender e de buscar a terapia, né, realmente. Então, não precisa ser comigo, pode ser Precisa sim. Não precisa ser comigo, pode ser com uma terapeuta que você se sente à vontade, com alguém que você talvez já tem, né, feito esse processo terapêutico, mas não deixe de buscar realmente essa ajuda, né? Você não tá sozinho, existem profissionais qualificados para poder te ajudar, e tudo que você vive, eu quero te dizer que você não tá sozinha nisso. Tem muita gente que tá vivendo a mesma coisa, que já passou por isso, tem pessoas que já passaram por isso e vão poder te ajudar nisso que você tá vivendo, e tem gente também que tá passando pela mesma coisa, no sentido de que você não foi a escolhida no mundo para viver uma coisa ruim, né? Ou até mesmo coisas boas, né? Mas eu queria deixar isso aqui pra você e te falar, procure essa melhora, sabe? Procure romper, procure se desenvolver como pessoa, procure melhorar, não só pra você, porque não para só em você, para nos seus filhos, vai parar lá nos seus netos, e a gente vai viver aí um novo ciclo familiar, em nome de Jesus, de pessoas curadas, com mente renovada, e que vão viver realmente uma família estruturada, uma família saudável, de acordo com os padrões bíblicos, que foi aquilo que Deus criou a gente para viver, né? Eu gosto muito de falar que o autoconhecimento bíblico, ele traz as verdades de Deus, de quem nós somos, para nós, né? Então eu tô autoconhecendo aquilo que Deus fala sobre mim. Não é aquilo que o mundo fala e que eu acho que é verdade, que o mundo fala que eu sou, mas é o que o meu Criador fala de mim e que logo eu entendo, e aquilo vira uma verdade na minha vida e muda tudo, muda o meu olhar, muda a minha vida. Então, não deixe de buscar ajuda. E isso não quer dizer que você é fraco, quer dizer que você é muito inteligente de buscar ajuda. Seja vulnerável, né? Seja vulnerável. Amém. Nossa, amiga, a gente vai gravar mais vídeos, tá bom? Vamos. Obrigada. De nada. E é isso, gente. Se você quiser entrar em contato com a Maria Clara, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dela.
O que mais que eu posso deixar? Você tem um Instagram. site? Você é Não, chique. ainda não. Só no Instagram já consegue me Amém, achar. amém. Vou deixar o Instagram dela, você entra em contato lá. Amém. E é isso, né, galera? Obrigada, amiga, por aceitar esse convite. Foi muito, muito bom. Prazer é meu. Eu aprendi bastante. Muitas palavras, não sabia nem que existia. E é isso, gente. Bom, se esse vídeo tocou no seu coração, se o Espírito Santo falou com você, deixa aqui no comentário, beleza? Curte, compartilha, se inscreva no canal pro YouTube entender que esse conteúdo pode ajudar pessoas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo trouxe alguém no seu coração pra você enviar esse vídeo. Então envia agora, em nome de Jesus, deixa Deus te usar como canal nessa terra, beleza? E é isso, procure ajuda, não fique nesse lugar, né, de traumas. O Senhor pode transformar a sua vida e sua mente. Amém? Um beijo, obrigada, Maria Clara. Obrigada, É isso, eu. gente. Tchau.